tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. Primeiro, eu queria agradecer a vocês por estarem comigo em mais uma aula de ciência. Meu nome é Marisa Araújo e a aula de hoje de ciências é sobre constelações e mapas celestes. Semana 1 do PET 7, quinto ano do ensino fundamental. O que nós vamos aprender hoje nessa aula? Nós vamos verificar algumas constelações no céu, com o apoio de recursos como mapas celestes, períodos do ano em que elas estão visíveis no início da noite, entender como as estrelas são formadas e como elas morrem. Vamos observar aqui esse céu estrelado. Nós temos aqui uma imagem de um céu estrelado no interior. Vocês conseguem ver um número enorme de estrelas no céu? Se você estiver em um local com pouca luminosidade, né, aquela competição de luzes de cidade, de prédios, né, livre de poluição luminosa, você, segundo estimativas recentes, você conseguiria ver em torno de 4.900 estrelas. Porém, nessa imagem abaixo, mostrando uma cidade grande como São Paulo, cheio de prédios e luzes, que eu vou chamar de poluição luminosa, as pessoas vão ver muito menos estrelas no céu. Esse número vai cair para algo em torno de 150 estrelas apenas. Que pena, né? Mas o que são estrelas? Como elas são formadas? Estrelas nascem, estrelas evoluem e estrelas morrem? Sim, elas não são seres vivos, mas elas possuem um ciclo de evolução estelar. Como que formam as estrelas? Essa imagem aqui ao lado mostra uma nuvem de gases, tá? São as nebulosas. Essas grandes nebulosas são berçários de estrelas, tá? Essas estrelas vão se formar pela condensação de gases que se aglutinam pela atração gravitacional. Então, a gravidade vai atraindo, né, aquela nuvem de poeira ali, e elas precisam de ter uma energia para que elas possam se transformar numa estrela, numa pró-estrela, tá? Para isso, vai depender da massa das estrelas, tá? Existem aí diversos fatores que vão ajudar. Da onde que essas estrelas vão conseguir a energia para que elas consigam brilhar, para que elas consigam ter luz? São reações termonucleares que acontecem dentro do núcleo de átomos, né? Quando aconteceu o Big Bang, né, que é a grande explosão que deu origem ao universo, ficaram aí nuvens com gases de hélio e principalmente hidrogênio. Então, o hélio e o hidrogênio são aí esses átomos que vão ser fontes de energia para as estrelas. Elas têm que queimar hélio e também queimar hidrogênio. A maioria consegue queimar hidrogênio, apenas uma minoria consegue queimar gás hélio. Isso vai depender da massa delas. Vou explicar para vocês aqui no próximo slide. Trouxe alguns dados para vocês bem interessantes, tá? Seguinte, olha só. Nós temos aqui uma nebulosa estelar, tá? Para ela conseguir chegar a ser uma estrela chamada de sequência principal, ela tem que ter mais ou menos 10% da massa do Sol, tá? Então, vão ter aqui em torno de 0,08 massa solar. Nesse valor, até 0,45 massa solar, ela vai ter condição, né, suficiente ela vai agregar ali aquela poeira, vai aumentar a temperatura. Se a temperatura ali na região central, ela conseguir chegar a 8 milhões de kelvins, ela vai conseguir, então, transformar o hidrogênio em hélio. Ela vai começar a queimar o hidrogênio.
E aí sim, ela vai estar queimando hidrogênio, ela vai estar tendo energia para essa estrela. Então, essa estrela aqui, ó, o Sol é uma estrela aí que está na sequência principal, ela está o tempo todo queimando milhões de toneladas, tá, de matéria para produzir energia, tá certo? Uma estrela que tiver esse tamanho aí de 0,08 a 0,45 massas solares, ela, depois que ela acabar de queimar o hidrogênio, ela não consegue esquentar muito a ponto de queimar o hélio, tá? Então, que tem que chegar aí a 100 milhões de kelvins. O que acontece? Ela não consegue, ela vai ficar com pouca energia, ela vai se transformar, então, numa anã branca, que vai ter agora, então, um núcleo ali de hélio, mas ela não consegue queimá-lo. Aos poucos ela pode ir esfriando e até chegar numa anã escura. E aí acaba o ciclo aí da estrela. Mas no caso do nosso Sol, tá? Gente, o nosso Sol, a previsão de vida dele é de 10 bilhões de anos. Nós já passamos aí os 4,5 bilhões de anos. Então, o nosso Sol aí tem alguns bilhões de anos pela frente, tá? O que vai acontecer com o Sol? Quando o Sol acabar de queimar o hidrogênio dele, tá? O que vai acontecer? Ele vai ficar, então, utilizando a energia que está em torno do núcleo, tá? E aí ele vai expandir, vai aumentar a luminosidade, vai resfriar um pouco e vai se transformar numa gigante vermelha. E aí o Sol ele vai crescer tanto que ele vai conseguir chegar até a Terra, tá? E aí os mares vão se esquentar, vão ferver, né? Mas pode ficar tranquilo que daqui a uns bons 4 bilhões de anos, ok? Não estaremos aqui para ver isso. E aí, como o Sol ele tem um tamanho, uma massa solar suficiente para conseguir chegar numa gigante vermelha, porque ele consegue aquecer o suficiente, né, 100 milhões de kelvins, para conseguir queimar o hélio, né? Então aqui, na gigante vermelha, a estrela começa a queimar o hélio. Vai queimando, queimando, queimando e vai sobrevivendo. 90% da vida de uma estrela, ela está aqui na sequência principal, tá? Muitas vezes a gente olha para o céu, a luz que eu estou vendo da estrela, ela gastou anos-luz para chegar aqui. A luz, ela viaja no vácuo a 300 mil quilômetros por hora. Pensa bem. Isso indica que o Sol está a 150 milhões de quilômetros de nós. Então, para a luz do Sol chegar até os nossos olhos, ele gasta em torno de 8 minutos. Como a Lua está mais perto, por volta de 355 mil quilômetros, com um segundo a luz do Sol chega até nós, tá? Agora, muitas estrelas estão a 4,5 anos-luz. O que é um ano-luz? Se eu disser para vocês que ela viaja a 300 mil quilômetros por segundo, se eu multiplicar isso por ano, um ano tem 375 dias. Você tem que calcular os segundos e multiplicar. Vai dar 9,4 trilhões de quilômetros, que é o tempo, né, o quilômetro, que é a distância que um ano-luz vai percorrer, tá? Agora, imagina uma estrela que está a 1 ano-luz, a 2, a 3, a 4 luz. Muitas vezes, quando a luz dela chega aqui, já gastou 4, 5 anos, 10 anos, e a estrela nem existe mais, tá? Muitas estrelas que a gente vê no céu, você está vendo um brilho do passado dela, tá? Isso é bem interessante, tá? Bem, o Sol não vai conseguir chegar numa supergigante vermelha, tá? Porque tem que ter uma massa maior, muito maior do que o Sol, 10 vezes maior do que o Sol, tá? Essas aqui conseguem, tá, continuar queimando o hélio e chegar até no carbono, tá? Que é a temperatura de bilhões de kelvins. Então o Sol não vai conseguir fazer isso, tá, gente? O Sol, depois desse processo,
tá? Que ele vai expandir na gigante vermelha, depois ele vai perder essa camada exterior, tá? Formando uma nebulosa planetária e vira então uma anã branca, tá? Uma anã branca aí com núcleo de hélio, tá? Só que ele não conseguindo transformar, buscar mais energia, essa anã branca depois ela vai se resfriando e vai se apagando. Muito interessante, né, gente, a vida das estrelas. Então, só dando uma passada resumida. Você sabia que o tempo de vida das estrelas depende de sua massa? A rapidez com a qual elas consomem o seu combustível é o que diz quanto tempo a estrela mantém o seu brilho? O Sol, por exemplo, consome menos de 0,01% de sua massa anualmente, aumentando sua temperatura e luminosidade. O Sol tornou-se uma estrela de sequência principal há 4,6 bilhões de anos atrás. O tempo de vida do Sol é de 10 bilhões de anos. Então, nós já gastamos aí quase a metade do tempo de vida do Sol, ok? Até ele passar para a gigante vermelha, quando acabar aí de consumir o hidrogênio, tá? A energia que vem do hidrogênio passando para o gás hélio. Bem, o que é uma carta celeste? Pessoal, a carta celeste é um mapa do céu, tá? Desde tempos muito antigos, 3.000 antes de Cristo, né? Muitos chineses, sumérios, muitas civilizações, elas observavam o céu. O céu, além de ter toda aquela sua beleza, né? O céu é um mistério. Então, eles utilizavam muito o céu para poder guiar, para poder se localizar, né? Onde eu estou. Né? Então, por exemplo, algumas estrelas indicam onde está o Polo Norte, onde está o Polo Sul, né? Então, também era importante para os navegadores, tá? O céu sempre, ele criou, assim, curiosidade, tá? Imagina à noite um céu estrelado, né? Você ficar observando ali tudo que acontece, né? Essa dinâmica dos astros. Cuidado para não confundir astrologia com astronomia. Astronomia é uma ciência, ela estuda os astros. E usa aí a matemática, né? Também física. Agora, astrologia estuda aí os signos do zodíaco, né? Tá certo? Que a gente não considera aí como uma ciência. Então, tome cuidado, tá? Os astrônomos fazem essas cartas celestes para poder usá-la, né? Para se organizar e poder usar com mais facilidade. Eles podem, então, localizar objetos astronômicos, como estrelas, constelações e até mesmo galáxias. Aqui eu trouxe uma imagem de uma carta celeste do século XVII, por esse cartógrafo holandês Frederik de Witt. Olha só, mostrando aqui coloridas, com imagens. Uma coisa interessante, quando essas pessoas olhavam para o céu, elas usavam o imaginário delas. Então, elas viam monstros, elas viam imagens de elefante, de touro, né? Então, assim, o imaginário ajudou a criar, olha, escorpião, a criar também desenhos das estrelas, formatos, né? Juntar uma estrela na outra e fazer o formato de um Y, o formato de um círculo. Tudo isso vem do imaginário aí dos astrônomos, tá? Aqui mostra uma outra carta, tá? Mostrando todas as estrelas que podem ser vistas no horizonte e a localização delas, tá? Para você analisar um mapa celeste, eles seguem pontos cardeais, tá? Norte, sul, leste, oeste, nordeste, sudeste, sudoeste, né? E assim por diante. E nós temos aqui, olha, tá vendo aqui esse meridiano que está em forma aqui amarela, parecendo um arco? Isso aí é o horizonte mais alto do céu. Quando eu olho para o céu, o ponto acima da minha cabeça, tá? Que é o ponto mais alto ali, eu chamo de zênite, tá?
tá certo? Então, as estrelas, elas vão ocupar aí esses espaços celestes no horizonte e você pode localizá-las usando esses pontos cardeais, tá? Uma coisa interessante é que em alguns pontos da Terra, né, você pegar ali, você lembra que a Terra tem lá a linha do Equador, né? Ela tem aí os meridianos, né? Então, nós temos aí as latitudes, né? Que é a distância aí do Equador, né? E aí, você tem 90 graus, né? Acima do Equador e 90 graus abaixo. Em alguns pontos aqui, ó, de 40 até 90 graus, algumas estrelas nunca saem do céu. E alguns pontos aqui no Polo Sul, elas nunca ficam acima do horizonte. Mesma coisa é o Sol, gente. Quem vive no polo, quanto mais em cima da Terra, às vezes a gente fala que é país das sombras longas, podem ficar dias sem sol e podem ficar também dias somente com sol, tá? Quer dizer, o sol não se põe, ou então o sol não nasce. Então, essas posições no planeta vão aí trazer diversas diferenças aí em relação aos astros, tá? Curiosidades aqui. Os mais antigos catálogos de estrelas e constelações antigas eram lá da astronomia babilônica, tá? Na Idade do Bronze. E baseiam-se em antigas tradições sumérias. Sempre aí os sumérios, né, se destacando aí na análise do céu. A atual lista de constelação considera 88 constelações, tá? Reconhecida pela UAI. O que é UAI? Não é só uma fala mineira. É União Astronômica Internacional, tá? E se baseia nas 48 de Ptolomeu. Ptolomeu, lá no século II, já fazia cartas celestes. Olha que interessante. E nem tinha lá, né, gente, aparelhos sofisticados, luneta, telescópio, né? Isso surgiu só mais para frente. Então, Almagesto é um tratado matemático e astrônomo de Ptolomeu que serve como modelo ainda, até hoje, né? E algumas constelações vieram aí, lá do Almagesto do Ptolomeu. Isso mostra aí o desenho do Almagesto dele, que é um documento, né? Onde ele faz essas cartas celestes aí. Mas o que são constelações? Constelação, né? É um conjunto de estrelas, tá, gente? Que ficam próximas das outras, que elas caminham juntas aí no céu, tá? E também são muito usadas para navegações. Eu trouxe aqui alguns exemplos, só 3 exemplos ou 4 de constelação. A gente conhece o Cruzeiro do Sul, né? Que mostra pra gente onde está o hemisfério sul. A Ursa Menor e Ursa Maior, onde tem estrela polar, que aponta para o polo norte, tá? Nós temos também, algo interessante saber aqui, que nem todas as estrelas e constelações que se vê no hemisfério norte, você consegue visualizar no hemisfério sul. E eu posso localizá-las de acordo com esses dados, olha, austrais, boreais, equatoriais, zodiacais, de acordo aí com a proximidade delas, os limites entre norte e sul celeste. Quais são as principais constelações astronômicas? Andrômeda, Cruzeiro do Sul, Ursa Maior, Ursa Menor, Cão Maior, Cão Menor, Pégaso, Fênix, constelação de Órion. Aqui é a constelação de Andrômeda, que é uma das maiores constelações, tá? Cruzeiro do Sul, que eu já mostrei, um aumento maior da Ursa Maior e Ursa Menor. A Órion, que é muito brilhante, muito fácil de ver no céu, no hemisfério sul, no verão, tá? E lembrando que nós estamos no Sistema Solar e na Via Láctea, que é a nossa galáxia. Essa foi a nossa aula de hoje. Um grande abraço para vocês e até a próxima aula.